Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão nessa quarentena? Já tá passando, a gente tá voltando para a igreja, para a salinha. Mas aí eu vim agora para conversar um pouquinho com vocês. Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje vamos falar de uma história muito linda, muito legal, que está na Bíblia. Lá, eu acho que vocês já ouviram falar, lá em Mateus 5, do versículo 1 ao 11, que fala sobre a pesca maravilhosa. Quem aí já ouviu falar de Pedro, Tiago e João no barquinho? Todos vocês, né? Eu acredito que sim. E aí, a tia, para ajudar vocês, vai botar um videozinho logo após esse meu comentário. Mas o versículo que tia queria que vocês memorizassem está lá em Mateus 4:19, que diz assim: Disse Jesus, vamos lá, repitam comigo. Disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Meu Deus, pescadores de homens? Mas a gente não pesca peixe, não é? Mas aí Deus nos ensina que a gente consegue pescar homens, sabe como? Falando de Jesus, aos nossos amiguinhos, aos nossos familiares, falando como Jesus é bom. Aquelas pessoas começam a ver que você é uma criança de Cristo, você é uma criança de Jesus e querem ser igual a você. Então, assim, vamos memorizar o versículo, Mateus 4:19, que diz assim: Disse Jesus. Repita comigo aí na sua casa. Disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Amém? Amém. Olá, crianças! A história de hoje se chama A Pesca. O verso para decorar está no livro de Mateus, capítulo 4, verso 19, e diz: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. A mensagem é: ajudo outros a aprender sobre Jesus quando sigo o exemplo dele. Você já observou pessoas pescando? Elas geralmente ficam muito quietas e esperam. Simão Pedro havia estado sentado durante a noite inteira em seu barco e não havia pescado nada. Vamos ler sobre o que aconteceu. Naquela noite, uma brisa suave soprava sobre as águas do lago Genezaré. Simão Pedro estava pescando com seus companheiros Tiago e João. Ele jogara sua rede de pesca sobre as águas e ouvira seu barulho característico ao cair na água. Lentamente, a rede desapareceu abaixo da superfície das águas. Com certa frequência, Simão Pedro verificava a posição da lua e das estrelas para saber as horas. Dentro de pouco tempo, nasceria o sol e amanheceria o outro dia. E ele ainda não conseguira pegar um único peixe. Tiago e João, em seu barco, também não haviam conseguido pegar nada. Depois de mais algum tempo de espera, Simão Pedro começou a puxar a rede para dentro do barco, mão após outra. Ele esperava ver o brilho fraco de algum peixe à luz do luar, mas não havia nada. Empilhou dentro do barco a rede molhada e então começou a remar em direção à praia. O céu começou a mudar o seu colorido negro para um rosa amarelado. Chegando à praia, Simão estendeu sua rede e começou a limpá-la. Estava tão ocupado que não percebeu a aproximação de Jesus. Ele chegava cada vez mais perto, seguido por uma multidão. Ele falava ao povo sobre como Deus ama cada pessoa. A multidão seguia Jesus tão de perto que ele entrou no barco de Simão Pedro para evitar ser empurrado para dentro do lago. Simão Pedro ficou contente por poder compartilhar com Jesus seu barco. As pessoas não queriam ir embora. Por isso, Jesus disse a Simão Pedro: vá para águas mais profundas. Lancem as redes para pescar.
Mestre, Tiago e João e eu tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas como és tu que estás falando, vou lançar a rede outra vez. Com um impulso, ele lançou a rede ao ar. Ela caiu borrifando água para todos os lados e, silenciosamente, afundou sobre a superfície das águas. Dentro de poucos minutos, Simão Pedro começou a puxar a rede para dentro do barco. Quase sem poder acreditar, ela estava tão pesada. A rede estava cheia de peixes que se debatiam. Estava tão cheia que começava a romper-se. Simão Pedro chamou imediatamente Tiago e João para ajudar. Tragam aqui seu barco, por favor, me ajudem. Em poucos minutos, ambos os barcos estavam cheios de grandes peixes prateados. Os montões de peixes começaram a alcançar as bordas dos barcos e ameaçavam afundá-los. Quando Simão Pedro viu tantos peixes, prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Afaste-se de mim, Senhor, pois sou pecador. Mas Jesus respondeu: Não tenha medo. Siga-me. De agora em diante, você será pescador de homens. Simão Pedro, Tiago e João arrastaram seus barcos até a praia e os deixaram ali, voltando as costas à maior pesca da sua vida. Deixaram tudo ali e seguiram a Jesus. Serviriam a Jesus enquanto vivessem. E muitas pessoas aprenderiam sobre Jesus por causa do trabalho deles. Eles realmente se tornaram pescadores de homens.